Dentro deste smartphone estão 62 microchips, contendo um total de 90 bilhões de transistores. Estes microchips são surpreendentemente poderosos e a pedra fundamental de toda a tecnologia. Mas como se fabricam bilhões de transistores nanoscópicos num microchip do tamanho de uma pequena formiga? Bem, todos esses microchips foram fabricados numa fábrica de semicondutores como esta. Lá dentro, há uma sala limpa que cobre uma área de 8 campos de futebol e está cheia de centenas de máquinas que variam em tamanho desde uma van até um ônibus urbano e custam de alguns milhões a 170 milhões de dólares. Dentro desta fábrica de microchips, as bolachas de silício viajam de uma máquina para outra, passando por cerca de 1000 processos durante um período de 3 meses. E até o final da produção, cada wafer de silício estará coberto por centenas de chips de CPU, cada um dos quais conterá 26 bilhões de transistores. Ao ampliarmos, podemos ver os transistores nanoscópicos na parte inferior e mais de uma dúzia de camadas de fios acima. Esse circuito integrado é então cortado do wafer, testado e empacotado para que possa ser instalado no seu computador desktop. Neste vídeo, vamos explorar todo o processo de fabricação de microchips e mostrar como bilhões de transistores nanoscópicos e um labirinto tridimensional incrivelmente complexo de fios são feitos em uma das fábricas de microchips tecnologicamente mais avançadas do mundo. É um processo incrivelmente complicado, então fique conosco e vamos direto ao ponto. Há 2 aspectos para entender como funciona a fabricação de microchips. O primeiro é a sequência de passos e processos necessários para construir os transistores nanoscópicos e o labirinto de cabos, enquanto o segundo é como funciona a fábrica de semicondutores e o time multimilionário da sala limpa. E vamos alternar entre esses 2 lados para ter uma visão completa. Vamos começar abrindo essa área de trabalho, focando na CPU e dando uma olhada no que tem dentro. Aqui temos um circuito integrado, ou chip. Esse chip tem 24 núcleos, um controlador de memória, um processador gráfico e muitas outras seções. Dentro de um dos núcleos podemos ver seu diagrama de blocos e os diversos elementos. Se ampliarmos esse bloco de multiplicação, encontramos um projeto de 44 mil transistores que executam fisicamente a multiplicação de 32 bits e compõem apenas 0,0017% do total de 26 bilhões de transistores. Ampliando ainda mais, vemos camadas de cabos metálicos ou interconexões. Abaixo, os transistores que formam as portas lógicas básicas. Observem que essas camadas de interconexões metálicas não estão flutuando. O espaço vazio que vocês veem está preenchido com materiais isolantes, o que dá estrutura e impede que as camadas de fios metálicos se toquem. Aqui, mostramos apenas os transistores na parte inferior e 5 camadas de metal interconectadas com vias que viajam verticalmente entre as camadas. Na verdade, há um total de 17 camadas metálicas de cabos na CPU, e cada conjunto sucessivo de níveis usa interconexões cada vez maiores. Na parte inferior estão as interconexões locais que movimentam dados em torno deste circuito multiplicador de 32 bits. No meio, as interconexões intermediárias que movimentam dados pelo núcleo. E, no topo, as interconexões globais que movimentam dados por toda a CPU. Vocês devem estar se perguntando quão pequenos são esses transistores. Ampliando para trás e além das camadas de interconexão, encontramos os FinFETs, que são transistores cujas dimensões de canal são 36 por 6 por 52 nanômetros, com um passo transistor-transistor de 57 nanômetros. Claramente, os transistores são incrivelmente pequenos. Aqui está uma mitocôndria, uma partícula de poeira e um fio de cabelo humano para comparação de tamanhos. Agora que vocês têm uma ideia de como são os transistores e o labirinto dos transistores. E o labirinto de interconexões metálicas. Vamos explorar como eles são feitos.
Imagina assar um bolo com 80 camadas de altura, cada camada cortada com uma forma única. Para fazer esse bolo, são 940 etapas na receita, que leva 3 meses para ser concluída e inclui centenas de ingredientes exóticos. E se qualquer medida, tempo de cozimento ou temperatura estiver mais de 1% fora, então o bolo está completamente arruinado. Isso é mais ou menos o que é fabricar um microchip. Mas os microchips são ainda mais complicados. Vamos dar uma olhada em uma única camada deste circuito integrado e passar por um conjunto simplificado de passos utilizados para construí-lo. Para começar, uma camada de dióxido de silício isolante é depositada sobre a obleia e uma camada de fotorresistência sensível à luz é espalhada por cima. Então, utilizando luz ultravioleta e uma plantila, um padrão é aplicado à fotorresistência. Os solventes são então usados para eliminar as zonas afetadas pela luz ultravioleta, criando assim uma camada de máscara estampada. Usando a máscara, o dióxido de silício revelado é gravado até a camada anterior. A seguir, a capa de máscara é retirada e uma camada de cobre é adicionada para cobrir a obleia e preencher as áreas que acabaram de ser gravadas. Finalmente, a superfície é moída e nivelada para mostrar os padrões de cobre e isolante, completando assim uma única camada. Para construir a próxima camada, que é um conjunto vertical de vias metálicas, repetimos os mesmos passos, mas usamos um padrão diferente para a fotomáscara. Como essas camadas são todas criadas utilizando os mesmos passos, é mais eficaz visualizar os passos como um círculo, como um relógio. Para construir as 80 camadas do dado, essa sequência é repetida diversas vezes, resultando em 940 passos. Uma observação importante é que os transistores FinFET na parte inferior são ainda mais complicados que os fios metálicos e, portanto, se precisam de passos adicionais para fabricá-los. Além disso, a limpeza da wafer para eliminar as partículas de poeira que podem ter caído na wafer, assim como a inspeção da wafer para se certificar de que tudo está sendo construído corretamente, acontece com frequência e esses passos devem ser adicionados ao ciclo. Se utiliza uma ferramenta diferente para completar cada um desses passos do processo. Agora que entendemos os passos, vamos dar uma olhada nessa fábrica de fabricação de semicondutores. Essa CPU é fabricada em uma wafer de silício de 300 mm, na qual cabem 230 unidades de CPU. Por outro lado, os chips de DRAM são consideravelmente menores e, portanto, 952 deles podem caber em uma wafer.